Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa última aula deste módulo 6, onde nós estamos falando sobre conhecendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa última aula nós iremos falar sobre pregue o Evangelho. Essa aqui também é a última aula que eu estou ministrando nesse curso e eu já quero dizer que foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar junto, passando um pouco daquilo que eu tenho recebido do Senhor durante esses anos e compartilhar com você algo da parte de Deus. Espero que eu tenha ajudado você, incentivado você a pregar o Evangelho, para que a gente, no dia que nós nos reunimos no céu, nós possamos celebrar juntos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez em nós, através de nós, por nós também. Então, foi um prazer muito grande, eu louvo a Deus por isso. Então, prepare o seu material de anotações, prepare sua Bíblia, prepare sua caneta, seu papel. Se você já imprimiu aí a sua apostila, prepare ela, porque agora nós iremos estudar sobre pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Primeiro, nós queremos destacar aqui que pregar o Evangelho é um mandamento de Cristo Jesus. A grande comissão é clara. Jesus ordena que os seus seguidores preguem o Evangelho a todas as nações. Então, a grande comissão, o mandamento de Jesus para pregar o Evangelho é muito claro, é muito direto. Ninguém fica com dúvida quando lê a respeito disso, porque o Senhor Jesus ordenou a todos os seus seguidores que pregassem o Evangelho a todas as nações. Isso não é algo opcional, não é algo opcional. Como eu já conversei com vocês em um módulo anterior, pregar o Evangelho não está restrito a um departamento da igreja. Pregar o Evangelho não está restrito a uma classe dentro da igreja. Não, pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todo cristão, de todo salvo. Se você é salvo, se você foi alcançado pelo Senhor Jesus, se você foi alcançado por essa graça, por esse Evangelho, você sendo alcançado foi salvo, então você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, cumprimos o chamado de Cristo e participamos da expansão do seu reino. Isso aqui é importante destacar porque às vezes muitas pessoas ficam perdidas no que diz respeito ao seu chamado. Eu sei que Deus ele chamou algumas pessoas dentro da igreja para servirem em um determinado ministério. Eu sei disso, como diácono, missionário, evangelistas, pastores, mestres, profetas, enfim, o que a Bíblia revela, né? Mas todo crente ele tem um chamado de Cristo na sua vida. E esse chamado de Cristo é para pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, o crente ele está cooperando na expansão do reino de Deus e na salvação das pessoas. Porque as pessoas, o Senhor Jesus salva as pessoas através da pregação do Evangelho que é feita pela igreja. Então, se nós não pregarmos o Evangelho, nós seremos responsabilizados por isso. Deus irá nos cobrar, porque nós somos a igreja, porque Deus nos chamou para nós fazermos isso. Porque é claro, é muito claro o mandamento. Ninguém fica com dúvidas a respeito desse mandamento. É muito claro, é muito direto. Pregue o Evangelho a toda criatura. Agora, se existem pessoas dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja que nós fazemos parte, e essas pessoas elas não se sentem
qualificadas para pregar o evangelho, aí é outra história. Aí tem que se conversar com essas pessoas, tem que dar treinamento para essas pessoas, tem que fazer palestras, estudos bíblicos, tem que ir evangelizar junto com essas pessoas para que elas não vão ao campo evangelístico sozinho, que elas aprendam não somente na teoria, mas também na prática, observando os irmãos que já têm ali uma experiência nessa área de evangelização, e assim a pessoa vai se habituando a essa maravilhosa tarefa de evangelizar. Já falamos a respeito da evangelização formal, isso que eu estou tratando é a evangelização formal, mas todo crente salvo em Cristo Jesus tem a plena possibilidade, capacitação dada por Deus para realizar a evangelização informal. Você pode chegar num amigo seu, qualquer crente pode chegar num amigo, num colega, ele estando no hospital, na fila de um banco, no supermercado, enfim, e falar de Jesus. Ouvir a pessoa conversar sobre determinada dificuldade, determinado assunto, e a pessoa se envolver ali na conversa e falar de Jesus. É plenamente possível isso. Então, nós devemos pregar o Evangelho porque é um mandamento de Jesus. Quando pregamos o Evangelho, nós cumprimos o chamado de Cristo e participamos da expansão do reino de Deus na terra. Então, por que pregar o Evangelho? Porque nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos dedicaram suas vidas à pregação do Evangelho. Inclusive, eles morreram por isso, sofreram perseguição. Eles estavam dispostos a sofrer pela causa de Cristo Jesus, sabendo que essa mensagem era a única esperança do mundo. O irmão William deu exemplos, né, no módulo de número 5 sobre os apóstolos, sobre os pais da fé que sofreram perseguição por pregar o evangelho, por não negar o nome de Jesus. Foram mortos por isso, dedicaram a sua vida a essa causa. Louvado seja Deus. Então nós também devemos pregar o evangelho. Nós também devemos anunciar que o Senhor Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, porque ele prometeu e ele não falha nas suas promessas. A mensagem do Evangelho é a única esperança do mundo. Nós já pontuamos isso aqui em vários momentos. Não existe salvação sem Jesus. E a mensagem do Evangelho deixa isso claro. Então, quando não há Evangelho, não há esperança para o mundo, porque o Evangelho é a mensagem de esperança para o mundo. Paulo, por exemplo, escreveu que se considerava devedor de pregar o Evangelho a todos, sem exceção alguma. O que acontece muito hoje, infelizmente, na igreja brasileira é que nós estamos tendo um evangelho muito centrado dentro da igreja, dentro do templo. E eu não sou contra a igreja, eu não sou contra o templo, inclusive eu sou totalmente contra a essa ideia de desigrejado, sou totalmente contra. Não, eu sou a favor que o crente se congregue, eu sou a favor que o crente participe das reuniões de sua igreja, mas eu tenho que dizer para você que a vida cristã ela não se resume a isso, não se resume a você ir domingo para a igreja, ouvir a pregação, ouvir os louvores e voltar para casa e continua, e vida que segue. E quando der domingo faz a mesma coisa, cai naquela coisa rotineira. Não, a vida cristã não é somente isso. Vida cristã é testemunhar de Jesus em todo o tempo, estando dentro da igreja ou estando fora da igreja. Os apóstolos são um exemplo para nós de dedicação à pregação do evangelho. Eu não estou dizendo aqui
para você largar a faculdade, para você largar seus estudos, para você largar o seu emprego e viver todo o tempo pregando o evangelho. Se Deus lhe chamou para isso, lhe capacitou para isso, e essa chamada individual de Deus para você é algo que você tem absoluta certeza, então faça o que Deus está te mandando. Mas isso é exceção, não a regra. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar o evangelho lá no seu trabalho, você pode pregar o evangelho na sua escola, você pode pregar o evangelho aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá, você pode pregar o evangelho. Você pode falar de Jesus. Você pode dar testemunho de Cristo com a sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Então, siga o exemplo dos apóstolos, o exemplo dos pais na fé e pregue o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós estamos estudando sobre pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma urgência. Nós temos esse serviço, esse trabalho urgente, porque Jesus breve vem. A pregação do evangelho é urgente porque trata do destino eterno das pessoas. É clara que aqueles que rejeitam o evangelho permanecem em condenação. Então veja bem, a pregação do evangelho ela é algo urgente porque nós não sabemos o dia que as pessoas elas irão partir daqui para outra vida, que elas irão morrer, né? Nós não sabemos o dia que as pessoas irão morrer. Então hoje pode ser a última oportunidade de alguém. Talvez hoje possa ser a última oportunidade de alguém que você encontre pelo caminho. Hoje pode ser a última oportunidade de alguém que você vai encontrar no supermercado ou já encontrou no supermercado. Hoje pode ser a última oportunidade de alguém que passou aí na porta da sua casa e deu boa tarde para você, bom dia ou boa noite. Hoje pode ser a última oportunidade dessas pessoas. É por isso que tem uma urgência em pregar o evangelho. Há uma urgência em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há uma história emocionante, uma história verídica de um senhor que o Senhor Jesus falou com ele, o Senhor Deus falou com esse homem, que era para ele ir pregar o evangelho para determinada pessoa específica. Inclusive nós já falamos disso aqui nesse curso. Então esse senhor, esse homem, ele disse: tá certo, Jesus, depois eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Aí ele passava na frente da casa do rapaz, o senhor lá estava se arrumando para ir trabalhar. Ele disse: olha, hoje ele está se arrumando para ir trabalhar, depois eu venho pregar o evangelho para ele. Sabe qual é o resultado? O resultado é que esse senhor, ele não foi pregar o evangelho para esse moço, e esse moço acabou falecendo. E até hoje esse senhor ele tem esse peso na sua consciência de que ele poderia ter pregado uma última vez o evangelho para aquela pessoa. Poderia ter dito que Jesus amava ele, que Jesus queria salvá-lo pela última vez. Mas ele ficou procrastinando. Ele não deu ouvidos à voz do Senhor e deixou uma tarefa que é urgente em segundo plano. A pregação do evangelho, a evangelização é algo urgente porque o destino das pessoas está em jogo. Hoje pode ser a última vez que eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Então eu devo pregar o evangelho para as pessoas. Eu devo dizer para as pessoas que Jesus ama elas e que Jesus quer salvar elas. Que Deus quer perdoar os pecados delas, que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Portanto, pregar o evangelho é um ato de amor e de obediência a Deus. Quando você prega o evangelho, você demonstra que você ama Deus, que você ama também as pessoas. Você ama tanto as pessoas, mas tanto a pessoa que você quer que a pessoa seja salva pelo evangelho. Então, pregar o evangelho é uma demonstração de amor a Deus,
e é uma demonstração de amor também ao próximo, porque é através do evangelho que as pessoas podem ser salvas. Então eu quero incentivar você a pregar o evangelho. Talvez que você não seja aquele pregador do púlpito com toda a conhecimento teológico que o pregador tem, todas as ferramentas que ele possui para pregar o evangelho. Talvez que você não seja o pregador de estar nos holofotes, mas Deus conta com você para você pregar o evangelho. Deus encheu você com o mesmo espírito que Deus encheu aquele pregador. O seu nome está escrito no mesmo livro da vida que o nome daquele pregador está escrito também. O mesmo Deus que fala na boca daquele pregador é o Deus que fala na sua boca também. O mesmo Deus que unge aquele pregador para pregar é o mesmo Deus que unge você para evangelizar. O mesmo Deus que dá dons para aquele pregador pregar é o mesmo Deus que dá dons para você pregar também. Então eu quero deixar aqui para que você não fique se inferiorizando, se menosprezando, ok? Que você tenha em mente que Deus habita em você, que Deus conta com você, para você ser um instrumento dele aonde quer que você vá, para que você seja um instrumento dele aqui na terra. Sabe qual é um dos problemas da igreja contemporânea? Um dos problemas da igreja contemporânea é que as pessoas estão, não todos, não falo com todos, né? Mas algumas pessoas elas estão somente à procura de holofotes e é por isso que o evangelho ele parece que está sendo ofuscado por outras coisas. Está sendo ofuscado pela falsa teologia da libertação, está sendo ofuscado pela falsa teologia da prosperidade, está sendo ofuscado pelo liberalismo teológico, está sendo ofuscado e por várias doutrinas falsas. Por quê? Porque as pessoas elas não querem pregar o evangelho, elas querem holofotes. Mais uma vez, não falo com todos, falo com alguns, falo acerca de alguns. Querem somente holofotes e por elas querem somente holofotes, elas não querem pregar o evangelho, que é uma mensagem que confronta a natureza do ser humano, a natureza pecadora, que confronta o pecado do ser humano, que mostra para o ser humano que Deus o ama, que Deus quer salvá-lo, mas ele necessita se arrepender dos seus pecados. Ele necessita tomar consciência e querer mudar de vida, querer ser uma nova pessoa. E que se ele não quiser isso, ele vai estar em uma condenação eterna, porque ele rejeitou a única coisa que podia salvá-lo, que é a pregação do Evangelho, o Evangelho de Jesus, aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Por isso, como ele rejeitou a Cristo, como ele rejeitou o Evangelho, Cristo também o rejeitará. É uma mensagem dura, é uma mensagem que muitas pessoas não querem mais pregar, mas é a mensagem que Deus nos mandou pregar. É essa mensagem. Essa mensagem ela não traz likes, não traz muitos convites para as pessoas irem pregar, e é por isso que alguns pregadores, alguns, não todos, preferem abrir mão de pregar o evangelho para pregar outras coisas, porque eles sabendo que eles pregando essas outras coisas, mais portas se abrirão para eles irem pregar em outros lugares. Mas essas portas não é Deus que abre, tá? Não é Deus que abre, porque Deus abre porta para você pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. Então, meus queridos irmãos, por mais que você não tenha o holofote sobre você, por mais que você não seja visto pelos irmãos da igreja, não seja lembrado pela liderança da igreja, não importa, não importa isso, porque aquele que lhe chamou, lhe capacitou, lhe encheu, ele está lhe observando, ele está te vendo, ele sabe de tudo que você está fazendo em prol do seu reino. E naquele grande dia, ele vai honrar você.
você vai ser honrado. E aquelas pessoas que estão nos holofotes e não pregam o evangelho, ficam pregando heresias, pregando mentiras, essas pessoas serão humilhadas porque elas não cumpriram aquilo que Deus mandou elas fazerem. Então, pregar o evangelho é uma urgência e nós não podemos brincar com isso. O evangelho em toda vida. Não devemos apenas pregar o evangelho com palavras, mas também com nossas ações. Nós não devemos pregar o evangelho somente com palavras. Me vem agora à memória um certo relato bíblico de Mardoqueu, que Amã passava e os outros se curvavam diante de Amã e Mardoqueu não se curvava. E quando perguntaram para Mardoqueu por que ele não fazia aquilo, a resposta de Mardoqueu foi: eu sou judeu. Eu sou judeu. Isso impactou aquelas pessoas de forma que Amã quis matar não somente Mardoqueu, mas todos os judeus. Todos os judeus. Então aquilo foi um testemunho que Mardoqueu deu com as suas ações. As pessoas perceberam que ele agia de forma diferente. Agora, será que nós, você, eu que estou ministrando essa aula para você, você que está sendo ministrado, você que está pregando o evangelho, que está sendo preparado para pregar o evangelho, que vai pregar o evangelho, será que nós estamos dando testemunho com as nossas ações de Cristo, do evangelho, de crente, de servo de Deus? Ou será que nós estamos fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo? Será que nós estamos falando como o mundo fala, agindo como o mundo age, se comportando como o mundo se comporta, se vestindo como o mundo se veste, defendendo o que o mundo defende, combatendo o que o mundo combate? Será que nós estamos alinhados com a Bíblia ou nós estamos alinhados com o mundo? Isso são questões que nós devemos refletir. Porque se nós estivermos alinhados com o mundo, nós não estamos dando testemunho, nós não estamos pregando com as nossas ações. Mas se nós estivermos alinhados com a Bíblia, as nossas ações também serão a nossa pregação. Nós também estaremos pregando com as nossas ações. A nossa vida deve refletir a mensagem que proclamamos. O amor, a compaixão, o serviço aos outros são formas de pregar o evangelho em prática. Quando você demonstra amor, quando você demonstra compaixão pelas outras pessoas, quando você presta serviço às outras pessoas, quando você serve outras pessoas, sem ser mandado, sem esperar nada em troca, quando você ajuda outras pessoas, você está pregando o evangelho na prática. Você está fazendo a diferença. E eles vão procurar saber por que ele fez isso, o que é que tem de errado com ele, o que é que tem de diferente dele. E aí vão descobrir que você fez isso porque você é crente, porque você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E eles verão como um crente verdadeiro, que foi verdadeiramente santificado, justificado pelo Senhor Jesus, ele age. Assim, nós somos testemunhas vivas daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele é o coração da fé cristã. Ele é a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. O plano de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Seu alvo é alcançar os perdidos, transformar vidas e expandir o reino de Deus. Seu poder está em sua eficácia para salvar e transformar. E sua pregação é um mandado dado a todo cristão. Ao pregar o evangelho, cumprimos a grande comissão e participamos do maior projeto da história, a redenção da humanidade. Então, queridos, foi muito bom estar com vocês durante esses módulos que eu ministrei, durante esse curso. Peço a Deus que Ele continue abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês sejam instrumentos na mão de Deus. E para nós encerrarmos essa aula, vamos
orar ao Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã, que esteve aqui comigo nesse módulo de número 6, aprendendo sobre o Evangelho. Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar em prática, não somente na vida deles, mas na minha também, tudo o que nós aprendemos durante esse módulo. Que o Teu Espírito possa nos usar, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, mesmo que nós não estejamos nos holofotes, mesmo que nós não sejamos conhecidos dos homens, mas nós sabemos que somos conhecidos do Senhor, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor está em nós, e é por isso, Senhor, que nós pregaremos o Evangelho. Então, que o Senhor, Espírito Santo, esteja nos motivando a pregar, esteja nos incentivando a pregar interiormente, que o Senhor possa nos dar poder, possa nos dar força, possa manifestar os dons através da nossa vida, possa manifestar o Teu poder através da nossa vida e que nós possamos alcançar várias pessoas com a pregação do Evangelho. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus queridos. Fiquem com Deus.